Então quer dizer que o Papa não é infalível? Que o santo é menos importante do que o Papa? Ou o santo é mais importante do que o Papa? Essas e outras dúvidas relacionadas a esse tema surgiram aí após a nota doutrinal. E nem foi a nota em si que gerou polêmica, mas as pessoas não leram, não entenderam ou sabe Deus lá o que passou na cabeça delas. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque tem um padre que muitos gostam e outros nem tanto, que abordou exatamente sobre esse tema, que é o nosso querido Padre Zezinho. Então ele fez uma postagem aí que tá repercutindo nas redes sociais e óbvio que a gente ia trazer aqui também. Né? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender toda essa questão. Não esquece também que você pode e deve fazer seus comentários, filho amado de Deus, mas presta atenção, seus ouvidos, sua cabeça, seu coração e respeite essas regrinhas aqui, porque tem gente que é teimoso, é desobediente. Não esquece também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então vamos lá. Padre Zezinho, um padre pode corrigir o outro? Um santo pode corrigir o outro? Pode um teólogo corrigir o outro? Pode uma tradição corrigir a outra? Pode um papa corrigir o outro? E a resposta, pode. Se os fiéis ficarem confusos por alguma terminologia imprecisa, ele pode mudar a maneira de falar sobre alguma devoção. Isso é uma afirmação. Foi isso que alguns católicos inflexíveis nas suas convicções andaram perguntando depois que o Papa Leão XIV escreveu e assinou, depois de ter consultado inúmeros bispos, cardeais e teólogos sobre uma expressão sobre Maria que há séculos tem causado perplexidade entre os católicos. Que é? Sim, mãe de Jesus é corredentora? Ela também redimiu o mundo ao lado do seu filho? Ou apenas esteve lá orando, mas não teve parte ativa na cruz ao redimir o mundo? Estava aos pés, mas na cruz? Não deu seu sangue como filho, seu martírio foi diferente, sua oblação não foi a mesma. Ela não é o Cordeiro de Deus, é mãe, mas não pode ser colocada num sacrário nem num ostensório. Ela não pode ser colocada na mesa da Eucaristia. E quando nós falamos aqui colocar na mesa da Eucaristia, é a hóstia consagrada, o pão da vida, a Eucaristia que para nós católicos é muito importante, né? E que algumas pessoas às vezes vêm aqui no canal desmerecer essa questão. Continuando aqui, o lugar dela é perto, mas não em cima. Não pode ser adorada. E isso a igreja sempre falou, gente. Nossas missas dizem isso todos os dias. Nosso Redentor é um só, e é seu filho. E aqui eu dou uma pausa só para recordar essa questão, porque tem muitos irmãos protestantes que estão afirmando, agora sim, vocês aprenderam que é Cristo que é o Redentor. E quando foi, filho amado de Deus, que nós falamos o contrário? É exatamente por isso que a igreja veio, com a nota doutrinal, explicar o termo corredentora e medianeira e pedir para que não se use mais. Porque existem pessoas que não sabem explicar esse sentido e que usam as palavras de forma errada, equivocada. Não é todo mundo que sabe usar, aliás, quase ninguém sabe usar isso, né? É muito difícil a parte de explicar, porque gera exatamente essas perguntas que o padre colocou aqui. Não, Ju, não gera. Pra você não gera, pra sua bolha não gera, que bom, né? Só que foi como o padre Zezinho falou aqui. Isso foi ouvido de bispos, cardeais, teólogos. E lembrando que é uma coisa que eu tô vendo quase ninguém falou na realidade, é de que o Dicastério para a Doutrina da Fé, eles estão aí revendo e lendo, estudando e analisando todas as aparições e todos os fenômenos sobrenaturais. Aliás, lá na parte do Dicastério para a Doutrina da Fé, tem inúmeros documentos que eles já falaram de diversas aparições. Mas essas coisas não foram noticiadas, porque isso não gera polêmica, isso não gera a narrativa que muitos querem gerar. Então, tudo isso, todas essas questões já estão sendo vistas e analisadas ao ser estudadas essas aparições. Se nós formos reparar e lermos as cartas, é isso que nós vamos ver. E aí, vamos continuar aqui. Até onde pode ir a devoção aos santos e à mãe de Jesus? O mesmo deveriam os evangélicos corrigir sobre suas pregações sobre graça e justificação. Por que o Padre Zezinho está falando isso? Porque muitos protestantes estão afirmando que finalmente a Igreja Católica corrigiu, né? Que agora ela está no caminho certo. Mas, ponto aqui, uma crítica que o Padre Zezinho traz, né? Então, eles também deveriam corrigir aí sobre suas pregações. Eles também pregam doutrinas confusas sobre Jesus e sobre Maria, e sobre santos e sobre justificação à eficácia da fé. Na verdade, o Papa Leão XIV e os teólogos consultados corrigiram não uma doutrina, porque nunca foi doutrina e dogma assinado. Isso é importante reforçar, gente. A gente já falou em todos
todos os vídeos, mas tem gente que não entende. Corredentora, medianeira, não são dogmas. Não foi decretado dogma, tá bom? Até porque muitos papas evitaram usar esse termo, principalmente os últimos aí, né? Bento XVI e Francisco. São João Paulo II ainda falou algumas vezes, isso é até citado lá no documento. Mas uma proposta de um possível dogma. Era um possível dogma, estavam fazendo estudos para entender se seria um dogma ou não. Ou seja, será que isso é uma verdade de fé? Será que realmente isso é vontade de Deus? É aquela questão imutável, homem nenhum pode mudar? Era uma proposta, era um estudo, era um possível entendimento. Sim, de fato houve papas e santos que escreveram que Maria é corredentora da humanidade, isso está lá no documento. Respondendo a estes católicos inflexíveis, lembro que houve santos que tiveram que ser corrigidos não por suas vidas, mas por algumas coisas que escreveram sobre batismo de crianças, sobre o papel da mulher, do casal, do homem no casamento, sobre guerras santas, sobre pena de morte e até mesmo sobre o ecumenismo. Quem estuda teologia e história da igreja e sobre ecumenismo sabe que muitas coisas foram corrigidas na nossa igreja. Quando a gente fala de corrigidas na nossa igreja, não é dogma, tá? Lembrando, dogma não se muda, tá? Porque é uma verdade de fé, revelação, é algo que Deus nos fala. E Jesus deu exemplo quando enfrentou os fariseus e escribas judeus a respeito do sábado, sobre o divórcio, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a eleição do povo judeu. Ele corrigiu aqueles teólogos e aquelas autoridades do seu tempo. O que muitos católicos não sabem, que nem tudo é dogma no qual não se mexe ou ensino corrente no qual se pode mexer. É o caso da devoção e de algumas pregações sobre Maria medianeira de graças e Maria corredentora na salvação do mundo. Ou no caso de muitos nomes dados ainda a Maria. Uma coisa é dizer que ela participou mais do que nós nos mistérios do seu filho. De fato, ela participou, né? E foi presença constante na vida dele. Porém, outra coisa é dizer que ela foi parceira em tudo, ou teve igual parcela na redenção. Isso a igreja não afirma, nunca afirmou. Tá? Então, se existe algum católico que afirmou isso, corrija-o, porque isso nunca foi ensinado, tá? Mesmo diante desses estudos dessas palavras. E ele prossegue aqui, né? Maria foi mediadora e medianeira em algumas graças, mas ela não é medianeira de todas as graças. Isto não está nos dogmas católicos. Ela também viu seu filho redimir e expiar na cruz o que São Paulo e São Pedro e o próprio Jesus diziam sobre o sacrifício total. Mas a mãe de Jesus não morreu por nós e não pode se chamar de corredentora. Sofreu junto, mas não nos redimiu na mesma intensidade, nem mesmo com os mesmos méritos. A redenção é mérito só de Cristo. O Papa fez corrigir esse tipo de pregação. É extrapolante os santos mencionados acima. Amavam muito a mãe de Cristo, mas sua devoção nunca foi proclamada dogma. Isso é uma dificuldade que muitos têm, né? Porque São Luís Maria Montfort falou isso, porque São Pio XI falou isso, e aí vão trazendo inúmeros santos e também papas que afirmaram isso, mas não foi proclamado dogma, gente. É o que eu já falei em outros vídeos, a gente pode refletir, a gente pode estudar, a gente pode traçar inúmeras análises para entender se aquilo Deus está revelando, se aquilo é uma verdade de fé, mas dogma só é proclamado pelo Papa, pela Santa Sé, na pessoa do Papa. Então aqui o que se diz, né? Poderíamos discordar deles e foi isso que os outros papas e santos fizeram, porque também houveram outros papas que não concordaram com essas afirmações de santos que também trouxeram aí. Mas a senhora VGL escreveu que não importa que o Papa Leão XIV disser, ela vai ensinar, para ela Maria é corredentora e medianeira em tudo. Na verdade, ela está saindo fora do catolicismo, está criando sua própria cristologia e mariologia e deixando de ser católica apostólica romana. Talvez encontre outra igreja que põe Maria acima de Cristo e da fé católica. Infelizmente, milhares de católicos andam fazendo isso. Não se dobram, mas vivem tentando dobrar os outros. E aqui ele deu um exemplo das imagens, né, com algumas falas. O Papa Pio XI, né, a Virgem Santíssima esteve associada ao seu Filho Divino na obra da redenção. Por isso, chamamos com razão de corredentora. O Papa Leão XIII, entre Cristo e os homens há um só mediador, mas do modo como a graça divina vem por Cristo, assim ela nos é distribuída por Maria. São Bernardo de Claraval, Maria é medianeira entre homens e entre Deus e os homens. São Maximiliano Kolbe, que aliás tem lá, né, um santuário dedicado a esse santo, né, que teve uma experiência muito bonita com Nossa Senhora. Que ele fala, Maria é medianeira de todas as graças, pois o Espírito Santo age por meio. Então,
só para nós termos mais essa questão aí, né, de que... Então eu quis trazer isso porque é uma visão diferente de um padre que é muito conhecido, né, e ele foi muito claro naquilo que ele falou. O ponto importante que eu acho que vale a nossa reflexão como leigos e católicos é essa questão de muitas pessoas, sempre que sai algum documento, seja de algum santo, seja sobre Nossa Senhora, ou outros que vieram, as pessoas realmente falam isso porque nós recebemos comentários assim. O Papa não define a minha fé. O Papa não me representa. Mas o Papa falou e eu não vou acatar isso. Não, porque isso está errado. Quem é você para falar isso? É só mais um pecador e que a sua missão, no caso, não é a do Papa, não é dos bispos, não é do cardeal, não é de um teólogo, é de um leigo. E quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente tem que obedecer como se fosse abaixando a cabeça porque nós estamos numa submissão ruim. Não é isso. Submissão quer dizer que você obedece, que você está abaixo dessa autoridade. Se você tem dúvida, é louvável que você pergunte, tire suas dúvidas, questione, sabe? Busque esclarecer essa questão. Mas, né, como nós falamos no último vídeo aí do Padre Paulo Ricardo, que você não ataque, que você não se coloque num lugar onde não te pertence. Porque senão você vai cometer aquilo que Nossa Senhora não pediu pra você. Criar uma outra igreja. Fazer aquilo que o filho dela não disse pra você fazer. Porque o que Nossa Senhora nos ensina? Fazer tudo aquilo que ele vos disser. Ele, Cristo. E fazendo isso, peitando o Papa, peitando aquilo que é dito pela Santa Sé, você não está fazendo o que Nossa Senhora pediu lá nas bodas de Caná. Você não está sendo nem um exemplo de um filho de Maria. Aliás, gente, esse livrinho aqui, ó, um dia eu quero trazer sobre ele aqui, que é... Eu tenho ele no mini, né? Que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Montfort, né? Então, esse livrinho, ele tem muitas questões importantíssimas para quem quer ser filho de Maria, né? Seguir os passos da mãe do Cristo, no sentido de ser cada vez mais de Cristo. Mas existem muitos pontos dele que as pessoas... inclusive interpretam errado, fazem errado, né? E divulgam isso de inúmeras maneiras. Como o Padre Zezinho falou aqui. Muitas vezes as pessoas leem, ou elas nem leem, só pegam um trechinho e querem seguir daquela forma. Ou eu entendi isso e eu vou seguir desta forma, e ai de quem falar comigo sobre isso. Então, um católico tem dentro de si a obediência. Não é uma obediência cega, no sentido de ser uma marionete, mas uma obediência de se eu não entendo, eu não vou atacar. Se eu não entendo, eu não vou ficar criando uma revolta ou ficar achando que eu sou a pessoa mais importante da igreja. Porque Lutero fez isso e a gente viu onde deu, né? Depois, ao final da sua vida, Lutero se arrependeu. Ele não queria que tudo aquilo tivesse acontecido e ele continuou amando Nossa Senhora. Ao contrário de muitos protestantes que não amam e não a respeitam. Tem muitos que respeitam ela como mãe, não como nós fazemos, né? De veneração, de amar e de honrar. Mas eles respeitam, né? Como alguns disseram aí nos comentários. Mas eu só quero deixar isso aqui para que nós possamos refletir mais uma vez onde e como nós estamos vivendo a fé que nós dizemos seguir, né? Porque infelizmente, como o Padre Zezinho disse aqui, existem muitos católicos que andam fazendo isso, encontrando outra igreja, colocando muitas coisas acima da fé católica e acima, claro, do próprio Cristo. E aí, qual outro padre você viu e que você gostou da orientação dele sobre essa questão do documento, né? Gente, eu jurava que eu pensei que já tinha acabado essa questão, mas os padres influencers e catequistas e teólogos estão cada vez mais trazendo informação. E isso é legal, por quê? Porque eles leram, eles estão estudando, eles estão meditando, estão trazendo com clareza essas questões para nós, né? Para que nós possamos entender e para que nós estejamos sempre prontos para a batalha quando vierem atacar a Mãe de Cristo, quando vierem atacar a fé da igreja, quando vierem, óbvio, né, atacar o próprio Cristo também. Então me conta aqui nos comentários que padre que você gostou e nossa, fez todo sentido. Nós já falamos aqui do Padre Gabriel Vilaverde, do Padre Paulo Ricardo, do Padre José Eduardo, agora o Padre Zezinho, teve o Catequista, teve o Santa Carona, a Mirch, quem mais aí? Deixa nos comentários. Mas não esquece, filho amado de Deus, espero que você tenha entendido o que eu falei aqui, né? Senão a gente explica de novo, sem problema. Mas nos seus comentários, por favor, respeite essas regrinhas. Não esquece também de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo sobre esse assunto ou não. Tchau!